Recebi um comentário super pertinente e interessante em um vídeo aqui no canal, vou colocar ele aqui na tela, que é o questionamento do Álvaro em relação à autopublicação, né? Quais os tópicos que eu preciso contratar para ter um livro completo? Revisor, capista e o que mais? Bom, Álvaro, em primeiro lugar, obrigado pelo comentário. E é o seguinte, eu vou fazer um breve relato aqui, uma breve explicação sobre o que é autopublicação, para quem não assistiu o vídeo que está fixado aqui no meu canal do YouTube, e esse que o Álvaro falou, que eu falo sobre as editoras prestadoras de serviço. Então é o seguinte, a autopublicação é o tipo de produção editorial, é a escolha que o autor faz quando ele toma frente dos processos editoriais, inclusive da publicação, naturalmente, né? Então o autor ele é o responsável por fazer ou gerir as etapas editoriais, capa, revisão, registro ISBN, por aí vai, e ele também vai lá em alguma plataforma e publica o seu livro. O que é muito comum é as pessoas, os autores que só escrevem e-books, só livros digitais, e direto lá na Amazon publicar o seu livro. A Amazon tem um KDP, que é o Kindle Direct Publishing, que é a ferramenta de autopublicação. Mas o que eu uso e recomendo e falo direto aqui nos meus vídeos é do Clube de Autores, que é a plataforma que eu uso, onde os meus livros estão publicados, porque além do digital e da plataforma da Amazon, o Clube de Autores ele disponibiliza o livro em diversas plataformas online, como Estante Virtual, Mercado Livre, Google Playbooks, Apple Books, Scribd, Esquilo, tem Amazon para livro impresso também, tem a parceria com a Agência Nacional das Livrarias, então é uma gama de distribuição muito grande, tá? Só que não basta você ter uma plataforma de autopublicação, é preciso que você faça a gestão desses serviços editoriais, e essa foi a dúvida do Álvaro. Então, explicando, não só para ele, mas para você que está assistindo aqui também, eu vou fazer uma lista com os serviços essenciais que o autor precisa para fazer sua autopublicação. Então, vem comigo, eu sou o Juliano, seu amigo escritor, e te ensino aqui tudo que você precisa saber para escrever e publicar o seu livro. É o seguinte, assim que seu livro está terminado, antes de você buscar os processos editoriais, é interessante, eu falo isso na minha metodologia 3EPV, é interessante que durante esse processo, até antes mesmo de começar a estruturar e escrever seu livro, você entender do mercado editorial. E quando eu falo em entender, é ir buscando as possibilidades de publicação. Você pode contratar uma editora, você pode ter um parceiro ali que ele vai fazer todos os processos editoriais, tem diversas modalidades ali de pessoas que vão organizar e preparar o seu texto para a publicação. Mas vamos colocar aqui uma situação hipotética que você vai fazer igual eu atualmente, que eu vou lá, estruturo o meu livro, e depois eu escrevo, e aí eu me preocupo com os processos editoriais. Quais são os serviços essenciais desse pós-escrita? Antes de tudo, você tem que ter uma revisão textual. É imprescindível, eu sei que custa ali por lauda, por número de caracteres, por página, enfim, depende como que a pessoa vai calcular, mas um livro ele tem que estar bem revisado textualmente, é o mínimo que você pode ter. Por quê? Por mais que você não tenha uma habilidade ali de correção, a maioria das pessoas não tem, porque é um serviço muito específico, você consegue fazer uma capa, tem o Canva, diversos outros aplicativos, você consegue fazer uma capa, por mais que ela não seja a melhor de todas, o próprio Clube de Autores tem um criador de capas, aí, enfim, tem outras etapas que você consegue ali fazer por você mesmo. Mas a revisão textual é muito essencial que você contrate um profissional. Você pode usar o ChatGPT, mas não vai ficar a mesma coisa. Então, o primeiro serviço editorial muito importante é a revisão textual. Então, seu texto está fechado, você mesmo fez suas primeiras revisões, faz suas primeiras correções, ele passa por um revisor textual e ele vai te cobrar geralmente por lauda. O texto ele está revisado, ele está perfeito. E aí você tem que passar ele por uma diagramação. O que é essa? Eu falo diagramação e formatação, essas duas etapas. A diagramação vai ajustar o seu texto dentro de uma página, e essa página ela pode ser de um livro impresso ou um livro digital. Tem diferenças,
porque aí entra a questão do formato, né? Que o formato do livro físico, ele pode ser o formato A5, formato A4, o formato quadrado, o formato pocket, tem diversos formatos e a diagramação vai organizar conforme esse tamanho. E isso envolve margem, espaçamento, o tipo da fonte, o tamanho da fonte. Aí você tem também os elementos pré-textuais, como dedicatória, sumário, o índice, folha de rosto, falsa folha de rosto. E os elementos pós-textuais. Você tem o pós-fácil, pode ter o epílogo, tem um colofão, tem diversos glossário que pode ter também. Então, quem vai organizar esse texto, né, colocar ele na melhor forma de experiência para o leitor é o diagramador. E ele coloca dentro de um formato, seja digital, né? O EPUB, ele é o mais recomendado porque é um formato que ele é responsivo, ele adapta o seu texto conforme o tamanho de tela do dispositivo, seja computador, smartphone, um Kindle, etc. Então, assim, revisão textual, diagramação e formatação do livro. E depois entra a questão dos registros, tá? Meio que junta ali também com a formatação, diagramação, com a revisão, porque dentro dos elementos pré-textuais você tem a ficha catalográfica, você tem também o ISBN, os textos ali que você tem de informes de quem que é o revisor, quem que é o fotógrafo, se tiver uma foto, todos os dados técnicos ali do livro, tá? E aí você tem que entrar no site da CBL, da Câmara Brasileira do Livro, faça seu cadastro, é de graça, e de uma forma super rápida no painel deles você consegue registrar o seu ISBN. E aqui uma dica, se você tem um livro físico, o livro impresso, faça o número do ISBN e também o código de barras, tá? É muito importante, as livrarias exigem isso. Mas se for somente o e-book, pode ficar somente no número, tá? Porque você não vai precisar catalogar um e-book dentro de uma biblioteca ou de uma livraria, por exemplo, né? E a ficha catalográfica eu também só faço para livro impresso, pelos mesmos motivos ali, né, do ISBN. Então você tem esses registros, esses números, desculpa, aí você envia para o seu diagramador para ele organizar essas informações dentro do seu arquivo. Então, de novo, você precisa da revisão textual, os registros, diagramação com formatação, e vem a capa, projeto gráfico. E é muito interessante você explorar muito a exposição do seu livro, a divulgação dele. Você vai utilizar esse projeto gráfico para criar peças de redes sociais, fazer um book proposal, você vai fazer diversas peças de comunicação para o seu livro. Então não é somente a capa. E se for um livro impresso, tem a capa, tem a quarta capa ou contracapa, tem as orelhas, tem a lombada, então um projeto maior. Então é interessante ou você estudar bastante sobre formatos, tamanhos, espaçamentos e criar uma capa por si só, mas é interessante que você tenha a criação da capa. Obviamente a capa é indispensável e se você tiver condições também, utilize um profissional para isso. Então você tem de ponta a ponta, revisão do texto, organização desse texto dentro de um formato, de uma diagramação, com os registros e a capa. E aí você fecha todo o ciclo básico ali para você publicar o seu livro. E com todas essas informações, com esse livro todo organizado, e inclusive eu estou esperando esse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, no dia 7 de outubro, eu estou prestes a receber o meu próximo livro, e eu vou receber do meu editor, né, que a agência dele faz tudo, né? Então eu tenho um contato direto com uma pessoa só, vou receber esse material pronto, aí eu vou aprovar e já vou levar direto para o clube de autores e em 5 minutos eu publico. Porque eu já fiz a sinopse, eu já tenho a capa, então tem tudo muito bem mastigadinho, tudo muito bem organizado. Então, vamos colocar aqui que a primeira parte desse vídeo, a parte essencial, ela finalizou. Que é disso que você precisa. Vou falar mais uma vez para a gente deixar muito claro aqui, tá? Porque eu sei que isso é muito complicado e é muita informação para quem está começando. Então, primeiro, revisão textual. Com o texto revisado, você vai procurar um diagramador e alguém que vai formatar o seu livro, e aí nesse meio tempo você faz os registros ISBN, se for livro impresso, também faça o código de barras e a ficha catalográfica, tá? Muitos autores nem colocam ficha, eu gosto de colocar, apesar de ter um custo. E aí você vai para a capa, você junta todas essas fatias, essa pizza, e junta na caixa e envia para a publicação. Agora, essa segunda parte, o que eu quero falar aqui para você?
tem outras etapas editoriais que você pode acrescentar caso você tenha naturalmente condições ou você queira investir, tá? A primeira delas que é o copydesk, tá? Mentira, eu esqueci. Antes disso, é bom você ter um leitor beta. O que é o leitor beta? O seu texto está cru, está sem revisão nenhuma, mas você terminou de escrever ele. Você manda para o leitor beta para ele falar, essa história é legal? Ela tem potencial? É interessante? E o leitor beta ele vai te dar uma opinião super sincera, uma opinião de amigo, não é nada profissional, vamos colocar assim, mas alguém que vai te dar um feedback sincero, falar assim, pô, esse personagem aqui é ruim, essa história não é legal, esse plot aqui não pega, ou ele pode falar que tá tudo super bem, e ele também vai identificar alguns erros, seja de cronologia, seja algum erro, né, de detalhes, de ambientação, de personagem, que ele pode pescar ali na leitura dele. Ele vai te falar, você corrige ou não, você pode defender ali também a sua opinião. E aí depois para o leitor crítico, né? O leitor crítico ele já é uma pessoa que ele é profissional disso, ele vai muito além, né, dessa leitura despretensiosa, né? Ele vai pontuar, vai analisar, vai ler e vai colocar ponto por ponto, comentários ali do porquê que tal lugar está errado, porquê que não está. Então te dá muito mais garantias de que essas sugestões são essenciais para que você mude, tá? Então tem o leitor beta, que geralmente é na parceria, seu amigo, seu parente vai fazer, alguém que gosta muito de ler livros do gênero que você escreve. Depois o leitor crítico, se você fala de temas sensíveis, como algum tipo por exemplo, você tem um personagem que ele é gordo, né? Então você tem que falar, né? Você não tem que ser gordofóbico nas suas falas. Se é algum personagem preto, algum personagem indígena, você vai falar sobre violência, sobre mulher, alguma coisa assim, pô, leitura que ela pode gerar gatilhos. É interessante você passar por uma leitura sensível, e nós temos profissionais que analisam livros que falam de pessoas pretas, por exemplo. Tem livros que falam sobre personagens LGBT. Então tem pessoas que vão fazer essa análise sensível de acordo com a abordagem que você está colocando no seu livro, tá? E além disso você tem o copydesk também. O copydesk ele está junto ali com a revisão textual, pode ser um serviço junto, que o copydesk ele vai, além dessas correções, né, ele vai aprofundar, ele vai tirar partes do seu texto, ele vai acrescentar algumas partes, fazer sugestões de mudanças de ordem de capítulo. Então ele faz uma mudança muito mais profunda no seu texto, mas claro, respeitando sempre a ideia do escritor, respeitando sempre tudo aquilo que ele quis dizer. Um outro profissional muito interessante é o tradutor, né? Caso você queira traduzir as suas obras para outras línguas. E eu já falei aqui algumas vezes dessa distribuição internacional do Clube de Autores, né? Então eu quero que o meu livro ele seja vendido na Europa, mais especificamente na Espanha, porque tem uma comunidade, a comunidade hispânica, pô, tem mais de 500 milhões de pessoas no mundo, é um potencial público leitor grande, eu quero traduzir minha obra para o espanhol. A gente não lê tantos autores de língua espanhola, né? Então, e também tem muito esse intercâmbio, né, entre nós. Então, é uma possibilidade você também trabalhar com a tradução. Aí entra num outro serviço que eu até comecei a falar no Projeto Grafo, que é mais a parte de divulgação. Então, você pode contratar um freelancer, uma agência de marketing até para começar a divulgar e falar sobre o seu livro. Porque está dentro também, né, do que você precisa da autopublicação, porque você não tem uma editora fazendo por você, você por si mesmo. Então você tem que buscar, né, após o livro publicado, todos esses caminhos de divulgação. Então pode até ser uma pessoa, se tiver verba, você pode até pegar uma pessoa de tráfego pago para começar a impulsionar alguns posts, alguma coisa assim nesse sentido. Também é uma opção você pegar uma assessoria literária que vai fazer de forma orgânica toda uma busca por emplacar você em jornais, portais, revistas, fazer entrevistas. Eu, por exemplo, recebo toda semana diversos nomes de pessoas para participar do Pode Ler e Escrever, que é o meu podcast de literatura, e essas pessoas chegam através de assessorias literárias. Então, recorrentemente eu estou conversando com autores que foram indicados por essas agências. E é um ótimo trabalho, um ótimo serviço para você ganhar renome aí no mercado como autor independente. Então, 15 minutos aqui de vídeo. Acho que eu falei até um pouco rápido demais, mas eu acredito que tenha ficado explicado o essencial ali que você precisa para publicar o seu livro e também depois
o a mais, o plus ali, que não é essencial, mas ajuda muito na entrega do seu livro. E por final, assim, queria dizer que eu sou muito a favor não só da autopublicação, mas da publicação com menos recurso possível. Então a gente enxuga aqui, enxuga ali, a gente faz o que é preciso. Eu não gosto, né, de pegar projetos gráficos e visuais utilizando inteligência artificial. Por exemplo, eu prefiro contratar um designer no capista, mas eu tenho essa condição e eu não julgo quem utiliza, mas é aquela coisa, agora tá apertado, agora eu não consigo, eu vou entrar no ChatGPT para ele criar uma imagem para mim, alguma coisa assim. Enfim, tem muito uma polêmica em cima disso, mas eu sou a favor das pessoas publicarem, colocarem no mundo as suas histórias, realizarem seus sonhos. E depois a gente vai melhorando, vai otimizando, vai contratando profissionais, e aí a vida segue, beleza? Queria saber de você o que você gostou desse vídeo ou não, comenta aqui embaixo, complemente aqui a minha fala de algum outro serviço que eu possa ter deixado passar, que foi sem roteiro, foi no freestyle, mas espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, e é isso. Curta, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.